Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula. E hoje vamos falar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo, mas especificamente vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Vamos começar. O Teorema de Pitágoras, vamos recordar algumas características do triângulo retângulo. Antes de mais nada, vamos recordar. O triângulo retângulo, o próprio nome já diz, retângulo reto, é porque ele tem um ângulo reto, e o ângulo reto nós já vimos também que é um ângulo de 90 graus. Beleza. Então, no ângulo aqui, num triângulo retângulo, nós temos um ângulo reto. Oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. E os outros lados nós chamamos de catetos. Catetos, hipotenusa, ângulo reto. Beleza? Triângulo retângulo, catetos e hipotenusa. Hipotenusa fica o quê? Oposto ao ângulo reto. Beleza? Então, vamos lá. É aquele que tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. E os outros dois lados, que são o quê? Aí do ladinho do ângulo reto, nós chamamos de catetos. Ok? Então, vamos considerar o triângulo retângulo da figura abaixo, em que a hipotenusa mede 2,5 cm e os catetos medem 2 cm e 1,5 cm, respectivamente. Vejam só. Então, nós temos aqui um triângulo reto, ângulo de 90 graus. Oposto, nós temos o quê? 2,5 cm, que é a hipotenusa. E aqui nós temos o cateto, ok? Beleza. Vejam só. Agora imaginem se nós quiséssemos o quê? Fazermos quadrados perfeitos em cada lado desse triângulo. Vamos começar aí pela hipotenusa. Então, nós íamos ter um quadrado de quanto de lado? 2,5 de cada lado. Quadrado regular, 2,5 de cada lado. Vamos fazer agora em um dos catetos, mesma situação. Nós temos 1,5 de cada lado e no outro cateto, mesma situação, 2,0, no caso 2 centímetros de cada lado. Agora vejam como é que a gente pode representar isso aí. Se nós fôssemos procurar a área desse quadrado aqui maior, como seria? Então nós iríamos multiplicar 2,5 vezes 2,5. Desse daqui 1,5 vezes 1,5, eu tenho uma área, lado vezes lado. Esse lado vezes esse lado, eu também tenho uma área. Então, seria assim, a área da figura 1, vou chamar de figura 1, essa daqui Q1. Essa Q1 vou chamar de A1. Então, multiplicando 2,5 vezes 2,5, eu vou ter 6,25. 2 vezes 2, que é o cateto lá de baixo, esse catetozinho aqui de baixo, ok? Nós vamos ter o quê? 4 centímetros quadrados, e multiplicando 1,5 vezes 1,5, eu vou ter 2,25 centímetros, tá certo? Então, eu quero que vocês observem o seguinte, Quando eu somo, vejam só, eu tenho esse quadrado maior. Se eu somar a área desse quadrado aqui do cateto com esse quadrado do cateto aqui, eu vou ter um valor igual ao que? A hipotenusa, a área da hipotenusa, vê só. 4 mais 2,25, eu vou ter o quê? 6,25. Então, o quadrado maior é igual à soma desse quadrado mais esse quadrado, vê? A área 1 é igual à área 2 mais a área 3, ok? A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, foi o que a gente acabou de ver. Então, o triângulo retângulo dos egípcios, a construção de Pitágoras, de pirâmides, de base quadrada, é uma das muitas aplicações. Provavelmente vocês já viram as pirâmides elas são regulares, a gente vê lá os ladinhos e usarem um ângulo reto naquele tempo, que era que eles faziam para conseguir isso, né? Então a gente pensa um pouquinho. Que usavam um processo prático para obter cantos, ou seja, retos, cantos retos, chamados de ângulos retos, a gente conhece como ângulos retos, esses cantinhos aí que a gente costuma ver. Com o auxílio de uma corda com 12 nós, os egípcios parecem ter construído um triângulo retângulo particular para obter cantos, que são esses ângulos retos. Nesse triângulo, cujos lados medem 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades de comprimento, o ângulo formado pelos dois lados menores, ou seja, são os catetos que a gente acabou de ver, eles formam um ângulo reto. Vê o que os caras fizeram. Pegaram essa cordinha aí, é só um exemplo, uma cordinha, e colocaram aí 12 nós, certo? Coloquei aí, temos desenhos de 3 lapisinhos para a gente ver aí, vai ser a base para a gente juntar aí. Vamos juntar esses nozinhos e lembrando, ele tem aqui 3 unidades de medida, então vou deixar aqui, 1, 2, 3 unidades de medida.
4 unidades de medida, 1, 2, 3, 4 unidades de medida, e o outro tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. Juntando isso aí, como é que fica? Vejam só, 3 unidades de medida, ok? Nós temos aqui embaixo, ó, 3 unidades de medida, 4 unidades de medida e 5 unidades de medida. Vejam que aqui eu tenho exatamente um ângulo reto. E oposto ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa com 5 unidades de medida e os catetos, 3 e 4 são os meus catetos. Vê que legal, eles já faziam isso daí, provavelmente faziam aí para ver esses ângulos retos, esses cantos retos nas construções das pirâmides tão antigas, beleza? O triângulo retângulo e um grego famoso, esse grego muito famoso, né, conhecido como Pitágoras, tem aí uma pequena sinopse, uma biografia dele, certo? E aí ele participava de uma escola chamada dos Pitagóricos, a escola pitagórica. E se vocês quiserem ver mais um pouquinho, saber mais um pouquinho da história de forma bem dinâmica e prática, vocês podem assistir um filme, né, no YouTube, né, diz aí, Donald no País da Matemática. É bem legal, bem interessante, vocês vão curtir muito, ok? E aí, Pitágoras, ele veio nos dar umas coisas bem legais que a gente usa até hoje, certo? Vejam, a primeira situação que nós vamos ver aí são esses mosaicos que são muito usados, foram muito usados no Egito Antigo, nesses mosaicos com os triângulos retângulos, certo? Eles me davam simetria, eles eram realmente simétricos e eram praticamente usados com triângulos retângulos. E nessa situação aqui, nós vamos ver aqui, ó, nós tínhamos um triângulozinho, um triângulo maior e outro triângulo maior ainda, uma ampliação desse triângulo menor aqui, ou uma redução do triângulo maior. E nós fizemos quadrados, ó, quadrado, quadrado e quadrado, ou seja, nós tínhamos aqui cateto, cateto, hipotenusa, lembra lá? Ó, o ângulo reto, cateto, cateto, hipotenusa, ângulo reto, oposto ao ângulo reto, nós tínhamos o quê? Hipotenusa, cateto, cateto, hipotenusa. E nós tínhamos os quadradinhos que nós vimos anteriormente, vê? Considerando a unidade de área dada na ilustração, podemos construir o seguinte quadrado. Vamos ver aí o que a gente tem, o seguinte quadro. Nós tínhamos aqui, ó, no triângulo pequeno, menor ali, nós tínhamos a hipotenusa com 4 unidades, nós tínhamos um cateto com 2 unidades e o outro cateto com 2 unidades. No triângulo ABC, que é esse triângulozinho aqui, linha, A, linha, B, linha e C, linha, nós tínhamos, ó, hipotenusa 8 unidades de medidas, 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de medida. E os catetos 4 unidades de medida, 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. Da mesma forma, nós tínhamos aí, ó, o A, 2 linhas, B, 2 linhas e C, 2 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 unidades de medida. 8 unidades de medida e 8 unidades de medidas nós tínhamos os catetos. E o que isso quer dizer, Paulo? De uma forma, nós podemos construir o seguinte, veja. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Isso quer dizer o quê? Vejam só. Se eu somar aqui, ó, a área dos meus catetos, 2 mais 2 eu tenho 4. Se eu somar aqui, ó, 4 mais 4, 8. Se eu somar aqui, ó, 8 mais 8, 16. Ou seja, o quadrado dos catetos aqui, ó, a soma dos dois, eu tenho a área do quadrado que está sobre a hipotenusa. Vê que legal. Então, eu posso construir aí, ó, de forma geométrica e usando aqui os números algébricos, eu vou ter o seguinte, ó, vejam só. Eu tenho aqui, ó, 9, que eu tenho 3 ao quadrado, que é o quadrado de 3 aqui, ó, de 3 unidades de medida. Aqui eu tenho 25, ó, que eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado. E aqui eu tenho, ó, 16, 4 ao quadrado. E aqui eu tenho hipotenusa. Vejam, se eu somar aqui, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16 mais 9, eu vou ter o total aqui de 25. E aí está provado mais uma vez, ó, que o quê? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Veja, então aí eu já posso usar a seguinte situação, ó. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. E essa formulazinha que a gente costuma ver muito aí e e leva até o nome de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, ok? Beleza? Então vamos lá. Na prática, o que é que nós podemos fazer na resolução de problemas? Veja, nós temos aí o esquema abaixo, representa parte do bairro de uma cidade. Nele podemos ver a estação A e a estação B. Veja, nós temos a estação A e a estação B, certo? O trecho azul indica um dos caminhos que um carro pode percorrer. Então, o carro pode percorrer esse caminho aqui, ó. Vai por aqui e vai por aqui.
Só que aí nós temos uma estação subterrânea de metrô, certo? De trem, uma linha férrea, e ela vai reto, ó, de A a B por debaixo aí da cidade, passando por todos os bairros. E aí eu queria saber, ó, com vocês, se a gente tem como descobrir. Sabendo que a unidade de medida aqui, ó, desse quarteirão para esse quarteirão, eu tenho o que? Dessa rua para essa rua, eu tenho 100 metros, ó. 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. 1, 2, 3 unidades de medidas. Então aqui eu tenho 400 metros e aqui eu tenho 300 metros. Eu já sei que se eu for de carro por aqui, eu vou percorrer o que? 400 mais 300, 700 metros. Mas eu quero saber a distância, ó, daqui até aqui em linha reta. Quanto será que é? Vamos calcular isso aí. Colocando no modelo matemático, eu tenho justamente isso aqui. Vejam só. Lembrando, aqui eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo reto de 90 graus. Aqui eu tenho 400 metros e aqui 300 metros. E aí eu lembro lá da congruência de triângulos. Né? Eu tenho um triângulo congruente, lembram lá? Certo? Então nós tínhamos aqui o ângulo de 90 e aqui nós tínhamos lá do lado, ok? E aí nós podemos calcular a hipotenusa, que é esse lado daqui, ó, oposto ao ângulo reto. Podemos calcular usando o que? O teorema de Pitágoras. Aí nós tínhamos a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual ao que? A soma do quadrado dos catetos. Então eu vou ter o quadrado de x igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse outro cateto. Então respondendo eu vou ter, ó, 160, 400 vezes 400, 160 mil. 300 vezes 2 vezes 300 eu vou ter o quê? 90 mil. E aí agora nós vamos somar 160 mais 90, eu vou ter 250 mil. E agora aqui, ó, o 2, potência, ele vai me dar uma raiz quadrada. E qual é a raiz quadrada de 250 mil? Lembrem lá que eu ensinei a vocês facinho, ó. Como é que eu tiro a raiz quadrada de 250 mil? Eita, não lembro não. Mas eu lembro a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. E a cada 2 zeros eu coloco 1. Então eu tenho raiz quadrada de 25, 5. A cada 2 zeros, 1. A cada 2 zeros, 1. Então eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 250 mil? 500. E aí a resposta, quantos metros tem do ponto A ao ponto B em linha reta? 500 metros, por isso o metrô chega muito mais rápido do que a distância aí percorrida, se for percorrida por carro, ok? Agora é com vocês, dá um printzinho na tela, copia no caderno e responda a questão 1, 2 e 3. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima e um cheiro no coração!